Iniciamos mais um episódio do Fixcast, o seu podcast semanal. E como você já sabe, nós trazemos sempre aqui mentes brilhantes, histórias interessantes. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para todo cidadão, para a população. Hoje nós vamos abordar um tema que ele já é encarado como qualidade de vida. Nós vamos falar sobre segurança, mais precisamente sobre segurança pública. E hoje nós temos aqui um grande representante da segurança pública, mais precisamente da Polícia Militar do Estado do Paraná. Nós estamos recebendo aqui com muito prazer e muita honra o Tenente Milani, Ele é o Vinícius Milani, Tenente Milani, é o comandante da Rotan, da região aqui de Paranavaí, que vai falar um pouco mais sobre a sua história com a Polícia Militar, o seu ingresso dentro da corporação e também um pouco sobre segurança, sobre os desafios enfrentados dentro dessa importante profissão que é servir e oferecer segurança para o cidadão, para o patrimônio, para o bem público, para todos nós. Tenente Milani, é um prazer e uma honra poder conversar com você neste episódio do Fixcast. Boa noite a todos, boa noite, Ricardo. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui falando sobre um tema tão importante que é a segurança pública, que influencia a vida de todo mundo, Em qualquer lugar do mundo sempre haverá uma polícia. Com certeza, Tenente. Antes da gente falar um pouco mais sobre o teu ingresso na polícia, falar um pouco mais sobre a segurança pública, como é que o Tenente Milani é um jovem, que já alcançou uma escala, uma patente importante dentro da Polícia Militar do Estado do Paraná, está aí ocupando o comando, da Rotan. Mas antes disso, como é que foi a tua infância? Como é que você era quando criança, que faz pouco tempo também, Você ainda é jovem. Mas você brincava de polícia e ladrão, você sempre sonhou em ser um policial, como é que foi essa tua fase dentro da infância aí, Vinícius? Vamos lá. Desde muito pequeno, para quem não sabe, o meu pai já é policial militar também. Vem de vocação, então. Acaba sendo ali o familiar e a vocação, Certo. Desde muito novo ali, eu sempre quis seguir a carreira militar. Inicialmente eu tinha almejado ali a carreira militares das Forças Armadas. Da Força Aérea ali e até mesmo Exército. Na época ali prestei concurso para a Força Aérea e para o Exército, mas são concursos muito difíceis também. Sim. E na Força Aérea acabei perdendo a prazo de idade. A Força Aérea tem uma idade se eu não me engano era 25 anos a época, para entrar, 23 anos. E o Exército um pouquinho maior essa idade, 25. No entanto, já por conhecer meu pai, ele falou: por que você não presta, então, o concurso de oficial da Polícia Militar do Estado? Você já conhece, cresceu dentro de um quartel, desde pequeno. E aí foi nesse momento que eu comecei diferente da maioria dos jovens, chega ali 17, 18 anos, vou fazer que curso, faculdade, graduação. Então, por ter tido essa oportunidade de conhecer a carreira mais cedo, no caso, por influência do meu pai, me acendeu essa luz de seguir na carreira militar, o início ali, e da Polícia Militar do Estado do Paraná. Então, desde quando eu me formei do ensino médio ali, já começamos a trabalhar na iniciativa privada, mas sempre mantendo esse sonho. E aí foram alguns anos de estudos, daí a gente alcançou a aprovação ali, no concurso de oficial da Polícia Militar do Estado do Paraná. Isso é muito bacana, porque eu admiro muito a carreira militar, inclusive eu também queria ser um militar. Na época que eu fiz 18 anos, muita gente tenta sair fora do serviço militar, e eu fui voluntário para servir o Exército, mas eu levei tanto azar que no batalhão que eu fui ser voluntário deu excesso de contingente. Eu também passei por isso. E aí dispensaram os que moravam mais longe. Eu não pude servir o Exército, É um trauma que eu tenho, porque eu queria ter servido o Exército, mas fui dispensado. Depois, eu fiz também algumas provas aí para a SpaceX, que dava acesso à Academia Militar das Agulhas Negras, Mas também na parte física passei, mas são provas difíceis, Você sabe muito bem disso. Então não consegui, mas é uma carreira assim que eu particularmente admiro muito, a carreira militar,
E como é que foi o ingresso na Polícia Militar? Você terminou lá o ensino médio? Com que idade você já ingressou na Polícia Militar? Certo. Eu acabei ingressando na Polícia Militar ali aproximadamente com 23 anos. Terminei o ensino médio ali, um pouco ficava, vou fazer direito, passei em algumas outras graduações, mas a hora que eu parei assim, falei, não, eu quero isso mesmo. Aí foi o momento que eu realmente comecei a estudar e me dedicar. Então teve um delayzinho ali do ensino médio de 2014 até eu realmente começar a estudar. Foi por volta de 2016 ali. E aí estudando, como a época, e ainda é, o concurso de oficial da Polícia Militar, ele era, o edital era regido em parte pela prova da UFPR. A gente fazia o mesmo vestibular que o pessoal para prestar os cursos na Universidade Federal do Estado do Paraná realizava. Certo. E como depende de aprovação de vagas, cada ano mudava a variação do número de vagas, mas sempre foi um concurso muito concorrido. Ficava ali disputando com medicina na UFPR, né? Sim. Alguns anos suplantava, outros anos era um pouquinho ali, mas sempre 200 candidatos por vaga, 300 candidatos por vaga, né? E depois de 4 anos de estudos, por volta de 2019, foi o concurso que eu fui aprovado, né? Ali eu acabei sendo aprovado daí na Polícia do Barro Branco também, na mesma época, que é São Paulo. Mas, como Deus é bom o tempo todo, Com certeza. nos felicitou ali com a aprovação no vestibular da Federal e também passar nas outras etapas, né? O pessoal acha que é só a parte intelectual. Tem exame físico, teste físico, perdão, exame médico, investigação social para saber ali, avaliação psicológica. Então é um concurso bem amplo e completo. Então, assim, o pessoal que acaba conseguindo êxito, né, além de passar na prova intelectual, que já é um filtro muito grande. Com certeza. Tem esses outros filtros ali para selecionar melhor ainda o candidato, né? Então eu entrei na academia de polícia em 2020 daí. 2020. Isso, 2020. E aí, como é que foi? Fica lá quanto tempo para se tornar um oficial já? Então, o curso, antigamente, agora ele está passando por uma reformulação. Ele tinha o período de 3 anos de internato, regime de internato, os 3 anos ali. Certo. Então, no meu curso foi um pouquinho diferente porque a gente pegou o período da pandemia. Então era pra gente já se apresentar ali por volta de 2020. A gente foi se apresentar no final de 2020 e iniciar as aulas mesmos ali, começar a grade curricular a rodar a todo vapor em 2021. Então teve um delayzinho ali de 6 meses. Mas o período de duração médio ali é 2 anos e 8 meses, 3 anos ali. Legal. Assim. E me diz uma coisa, a tua família, você é daqui de Paranavaí, qual região do estado vocês são? Certo, certo. Eu sou de Maringá. Maringá. Isso, eu nasci em Marialva, que é uma cidade ao lado de Maringá, mas cresci ali até os 16, 17 anos em Marialva e daí depois eu mudei para Maringá. Certo. Então a gente ali sempre foi da região de Maringá, né? Meus pais ainda são de lá. Então você está perto de casa. Tô perto. Hoje você está aqui no 8º Batalhão. Isso. 8º Batalhão de Paranavaí. Correto. Tenente, me diz uma coisa, como é que é para explicar para a gente aqui, os nossos seguidores, o pessoal que nos ouve também pelo Spotify, como que funcionam as patentes dentro da Polícia Militar? Você hoje já está como tenente da Polícia Militar. Como que é esse aumento de posto? Eu não sei se é esse termo que usa. Como que a pessoa vai avançando dentro da Polícia Militar? Claro. A carreira, isso vem das Forças Armadas, no caso o Exército Brasileiro, é dividido em duas carreiras, né? Uma carreira operacional e a carreira de gestão. Certo. A carreira operacional, ela acaba sendo dividido, a gente fala carreira das praças, né? Que é graduações ali. E a carreira dos oficiais, que daí a gente acaba tendo a nomenclatura de postos. Essa mudança pequena ali. A carreira das praças é para quem já tenha maior de 18 anos, agora passou por uma reformulação e nível superior, a partir dos próximos concursos será exigido o nível superior. E essa graduação vai de soldado de segunda classe ainda, né? Mas tem algumas mudanças por vir, mas soldado de segunda classe, que é o aluno que está em formação, vai para soldado primeira classe, soldado, que daí a gente fala, cabo, daí depois de cabo vamos para terceiro, segundo e primeiro sargento. Certo. E subtenentes.
Até o momento é assim que se encontra o quadro da Polícia Militar na carreira das praças. Já na carreira dos oficiais, inicia-se lá com os 3 anos de academia, que é o cadete do primeiro, segundo e terceiro ano. Depois, esse cadete ele passa por 1 ano de estágio probatório, que é o período de aspirantado, que é como se tivesse mais uma promoção ali. Aí ele vai ao posto, ainda graduação, a praça especial, a aspirante. Esse 1 ano é para avaliar daí os conhecimentos que ele adquiriu na carreira e avaliar outras coisas que tem ali, como é a pessoa também trabalhando, se ela vai conseguir aplicar todos esses conhecimentos, Certo. se ela tem a desenvoltura que se espera de um oficial da Polícia Militar do Estado do Paraná. Depois, ele é declarado segundo tenente, que é o posto que eu me encontro agora. A gente termina o aspirantado, foi aprovado, passou nesse estágio. Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel daí. Hoje a polícia, o posto Mais alto é o coronel. é o coronel, isso. Certo. Nas Forças Armadas continuam ali general, né, outros postos. Mas atualmente as polícias, elas vão até coronel. Ok. E hoje você ocupa essa patente aí de segundo tenente, Isso. mas no comando da Rotan, né, que é uma polícia ostensiva. Explica pra gente um pouco mais essa diferença da Rotan dentro da Polícia Militar. Como que funciona a Rotan dentro da corporação? Ah, bacana. Atualmente, é até interessante o senhor trazer essa pergunta, porque muitas pessoas às vezes falam, nossa, a Rotan, como faz para entrar na Rotan? É outra polícia? Não. É a mesma polícia, o indivíduo ele ingressa ali, seja na carreira dos oficiais ou das praças, e vai ter o seu curso básico de formação, tudo. E a espinha dorsal que nós falamos é a RPA, é a Rádio Patrulha, que é aquela que está atendendo a ocorrência diuturnamente. Certo. Paralelo a isso, a gente tem as funções administrativas também, né? Porque o batalhão precisa ter as suas demandas administrativas. E aí esse policial, para pertencer a um grupo especializado, a PM conta com batalhões especializados e também alguns grupos especializados, né? Depois a gente pode estar até tecendo alguns comentários. Sim. Mas as unidades de área, que é 8º Batalhão, 4º Batalhão, 32º Batalhão, tem as suas unidades especializadas. E isso varia um pouco de acordo com cada batalhão, cada situação. Por exemplo, o Batalhão de Fronteira tem o Pelotão Cobra e outras situações voltadas para aquele tipo de policiamento de fronteira. Para pertencer aos pelotões especializados, ele tem que fazer parte da tropa ordinária. E aí aquele policial que se destaca ou tem uma conduta diferenciada, o policial de Rotan acaba tendo uma conduta diferenciada, a doutrina, né, um policial de patrulhamento tático, e ele, de acordo com a demanda de vagas, possibilidades e vários fatores ali, a maioria dos batalhões e pelotões especializados ofertam o estágio operacional. E aí aquele rapaz ou aquela moça deixa de compor a rádio patrulha ou outra função que ele esteja fazendo do batalhão e passa por um período de estágio ali, onde nesse estágio vai ser avaliado a conduta dele e também vai ser passado alguns conhecimentos que é necessário a atuação de uma tropa especializada, como a gente opera materiais diferentes, escudo balístico, capacete, material de controle de distúrbios civis, que é o guerra química, munições de impacto controlado, né, o vulgo bala de borracha, que o Céu fala. Então ele é habilitado nesses armamentos e também é explicado e massificado na conduta desse policial o patrulhamento com 4 integrantes, né, que é o patrulhamento tático motorizado. Certo. Então ele se especializa um pouco mais. E aí dentro do pelotão ali, a gente tem policiais que têm algumas facilidades, tem as funções ali, né? Seja o motorista, os comandantes de equipes, o terceiro homem, que é o responsável por armamento, e o quarto homem, que é o responsável por documentações ali, revista, busca pessoal, e são policiais que têm que ter é um perfil um pouquinho diferente, é um policial que ele é um pouco mais acelerado, ele acaba ficando mais ligado ali no dia a dia. Aí, só retroagindo um pouco, hoje atualmente o 8º Batalhão conta com alguns grupos especializados, que é a Rotan, a Rocan e o Canil,
Certo. E hoje eu estou à frente desse efetivo do pessoal da Rotan e do Canil, né, que são efetivos especializados, e a Patrulha Rural, que daí é um outro tenente que está à frente também, né. A gente tem também a Patrulha Maria da Penha, que é voltado para situações de Certo. apoio à mulher em situação de risco. Então, são algumas funções mais especializadas dentro do batalhão, né. Olha que bacana, a gente entendeu um pouco mais como que funciona essas divisões, né? Como você disse aí, a questão da Rotan, tem muita gente que não sabe a diferença. A Rocan é com É com apoio de motocicletas. motocicletas, tá? Eles têm umas doutrinas um pouquinho diferentes da Aham. Rotan, mas o que se altera é o tipo de policiamento, um bem empregado que é sobre motocicletas, que permite uma agilidade muito maior, a acessar pontos que às vezes com a viatura o policial teria que desembarcar ou a viatura é impossibilitada de chegar. E depende muito da situação, né, da ocorrência que vai designar qual frente que vai, né, se é Rocan, se é Rotan ou não. Isso. Quando a gente chama ali de o patrulhamento ordinário, a gente tem as escalas de serviço, a gente sempre está com equipes na rua especializadas, Rotan, Rocan, Canil, às vezes 2 Rotans, 3 Rotans, com Rocan também, e estamos realizando o patrulhamento. Como a gente é um efetivo de apoio às equipes de área, que é as RPAs, nessa situação vai muito da equipe que estiver disponível e conseguir dar o apoio para a equipe de área ali. Certo. Que mesmo a Rocan, ela vai com poder de fogo diferente, vai com armamento longo, já consegue carregar um equipamento não letal, dependendo da situação. Certo. Quando é planejado, com planejamento, um aviso prévio, depende da missão daí. Às vezes a situação de escolta, muito mais viável aplicar uma Rocan, que pela mobilidade das motos e fazer função de batedor. Certo. Ou às vezes é uma situação ali que vamos ter torcida, alguma situação ali, talvez seria mais interessante eu empregar uma Rotan, que eu consigo levar um escudo balístico e fazer um choque motorizado, um choque ligeiro. Então, antes, quando vem as ordens de serviço, a gente consegue se planejar. Mas hoje, atualmente, o efetivo, eles conseguem desempenhar as funções bem e um consegue apoiar o outro. Que legal. Vamos aqui agora para algumas perguntas aqui do nosso roteiro. Vamos lá. Uma pergunta até mais que segue uma situação mais pessoal. Eu queria te perguntar quais são os principais desafios que a pessoa do Vinícius Milani enfrenta para ser um policial militar, principalmente ocupando uma função de comando. Obrigado. Os desafios são enormes ali, mas como a gente acaba sendo uma pessoa, acaba escolhendo, estamos fazendo o que gosta, né? Tem coisas que não são fardo e acaba passando batido ali, né? E mesmo que seja um fardo, é leve, né? É leve, exato. Mas ali, hoje, corresponder à altura, hoje falando como o Vinícius, né, ali, eu sei que é difícil dissociar a farda, às vezes, da pessoa, mas falando como o Vinícius, hoje, entregar um serviço, primeiro, de qualidade ali, à sociedade, a todo mundo. Por mais que a minha família seja de Maringá, eu escolhi estar aqui em Paranavaí, e eu sei que a diferença que a gente aplica aqui reflete em outros locais, tanto para a comunidade local, como para os meus familiares que estão lá em Maringá, né? Porque pela área que o batalhão abrange. Mas assim, entregar um serviço de qualidade, corresponder à altura às expectativas que as pessoas têm ali das suas decisões, do que tem que ser feito, deixar de ser feito. E olhar para as pessoas às vezes mais velhas, que tem uma idade maior que a minha, e que ela saiba que pode confiar que eu vou ser uma pessoa que vai estar somando ali na vida de quem está ao meu entorno, né? E cada vez mais tentar ser um bom profissional para além da sociedade, para o público interno, né? Os nossos policiais, eu consegui entregar um bom serviço e, como a gente fala, não deixar nenhum companheiro ou parceiro de farda ali na mão, né? Esse é uma coisa que eu me cobro bastante. Cara, muito legal você falar disso aí, né? Que você demonstrou ali, através da sua fala, primeiro, gostar muito do que você faz, né?
corresponder àquilo que você se coloca para fazer, a questão do companheirismo, né? E claro, servir bem dentro da posição que você ocupa. Parabéns. E como que você lida com as situações de alto risco, né? A gente fala, polícia militar, tal, mas é uma profissão que é arriscado, né? E quando você está dentro de uma situação de risco, né? De confronto, como é que você se prepara psicologicamente? Como é que você faz para manter a calma, se mantendo uma pessoa lúcida, para dentro daquele tumulto, aquele rolo todo, você tomar decisões pontuais que sejam assertivas? Certo. Então, essa pergunta acaba sendo bem complexa, apesar de simples, ela é muito complexa, porque depende das situações, mas a gente pode dar uns passos atrás e por mais que às vezes a formação ali seja dura, seja árdua, é interessante que se tenha um processo mais, uma formação mais completa, e é o que a polícia sempre busca trazer nessas situações, porque vai preparar o profissional paulatinamente até a se deparar com situações. Então, por isso que tanto o aluno soldado, quando ele se forma, passa por um estágio probatório, ele é colocado com policiais mais antigos, para que pouco a pouco ele acostume, mas não é acostumar com as situações difíceis, consiga pensar, né, raciocinar naquela situação complexa. Pensa rápido. Isso, isso. E um pouco o embasamento teórico e prático, que é os nossos treinamentos, os treinamentos com arma de fogo, com imobilizações, todas essas situações, e também a parte teórica ali, a parte legal, esse treinamento da cadeira, né, do banco escolar, é muito importante. Mas um outro fator que não tem como, é difícil em qualquer formação, é você ir gradualmente fornecendo situações complicadas, porque uma coisa é treino, né, como eu já diria, Claro. Jogo é jogo, é outra expressão. E quanto mais o policial ele vai tendo acesso a esse contato na rua, a situação já de sair com a viatura já vai se tornando uma coisa como trocar a marcha do carro, ele vai ficando mais tranquilo, e conforme ele vai da carreira mesmo, da experiência, vai passando por situações na rua, ele vai, pô, nessa situação assim eu fiquei mais complicado, olha, não, quando eu me deparar com uma situação assim, eu já não consegui tomar uma decisão de outra forma. Então, essa exposição à rua também, com o tempo, vai fazendo o policial militar ficar mais tranquilo e conseguir tomar as decisões mais acertadas durante a condução da ocorrência ali. Então isso é muito importante, essa experiência, e até por isso que há o período de estágio, né? Mas hoje, falando na situação em que eu me encontro ali, a gente já trabalha voltado mais para o crime repressivo, um crime mais violento, a gente vai para algumas situações um pouco mais complexas ali. Sim. Então, quando a gente vai sair para o serviço ali, a assunção do serviço, acaba sendo corriqueiro você acompanhar as equipes, você olha, nossa, o pessoal faz tudo com uma naturalidade, mas acaba sendo um ritual ali antes da gente sair para o serviço, e sempre tem em mente que a gente pode se deparar com nada e ao mesmo tempo com tudo, né? Uma ocorrência ali pode mudar toda noite, ou uma situação que não é uma receita de bolo, né? Isso, exato. Eu até ia te perguntar assim, se você já passou por alguma situação, quando você sai para uma ocorrência, e quando você chega lá, é algo assim que é 100 vezes maior daquilo que você pensou. Aí, tipo assim, pô, esse negócio é zica mesmo. Já aconteceu isso aí, de você chegar e falar, não, eu vou lá, a gente resolve rápido, chega lá, o negócio é monstruoso. Já teve essa situação? Já diversas vezes, às vezes, porque como as ligações chegam dos populares, às vezes eles não falam a de real dimensão, ou às vezes aumentam muito o que realmente é. Já teve ocorrências, nossa,
roubo, 3 caras armados, a gente chega lá e às vezes só ser uma perturbação do sossego. Certo. Como, tem um senhorzinho estranho aqui, e chegar lá no local, ter arma de fogo, ter droga, ter pessoas alteradas. Então, a rua, ela é muito dinâmica. É bacana, mas é muito dinâmica. E para se preparar para isso, o policial, ele mentalizar ali que, primeiro, ele tem que sempre voltar em segurança e bem para tua família, né? Então, mentalizar que ele pode enfrentar resistência naquele dia. É aquela velha frase, vamos se preparar para tudo, mesmo que não aconteça nada, né? Certo. Então, o policial, ele tem que ir mentalizando isso aos poucos e entender que a gente está numa profissão arriscada, mas que a gente sempre tem que também saber dosar isso, porque a gente lidar com o cidadão de bem e também lidar com o marginal, o elemento ali que está causando algum mal à sociedade. Então, a gente se prepara para tudo, mas o que a gente mais quer é um aceno, um sorriso e não precisar fazer força, ser tudo tranquilo no serviço, né? Ô, tenente, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Existe alguma época do ano que aumenta a criminalidade? Tem épocas que a gente sabe que o crime está aí, está nas ruas, né? E a gente vê todos os dias, mas existe algum estudo que, tipo, final de ano aumenta, começo de ano, inverno, quando é frio, não tem tanta ocorrência? Tem esse estudo, assim, na nossa região, ou não? Não dá para a gente mensurar isso aí? A parte da dinâmica criminal, ela é muito complexa e vai variar de acordo com cada região. Nossa realidade é muito diferente da realidade da capital. Certo. Mas, por exemplo, as situações de clima acabam não influenciando tanto. E durante o ano, até na região do 8º Batalhão ali, as condutas criminosas, elas variam, acabam se alterando. Às vezes o furto ou o roubo do ano passado, no mês de abril, por exemplo, foi muito maior do que o esperado. Esse ano não aconteceu nada. Então, mas depende quais tipos de conduta criminosa a gente está falando. Hoje ia ser medido a taxa de risco, o número criminal, pela taxa de homicídios por habitante. Então, por exemplo, mês passado, a gente não teve nenhum homicídio na região do 8º Batalhão. Nessa situação. Agora, por exemplo, as situações de furto em residência. Final do ano tende sempre a ser maior. Porque as famílias, viajam. Deixa a casa sozinha, acaba sendo ali. As questões de roubo ali, vai depender muito da oportunidade também. Alguns roubos, eles são estudados. A gente percebe que os criminosos estudam as suas vítimas. E outros são de oportunidade ali. Então, normalmente, também no final do ano, tende a ser aumentado um pouco. Porque é maior circulação de pessoas. Então, o rapaz pode chegar ali e exigir o celular ou exigir tomar o veículo. Então, acaba aumentando um pouco no final do ano, mas por conta da circulação de pessoas, né? E outros fatores ali também que a gente sabe, mas são multifatoriais essa situação, né? E você, como policial, já dentro da sua patente, com uma grande experiência, numa situação, por exemplo, de um assalto à mão armada, o que a polícia orienta a pessoa que está sendo assaltada a fazer num momento desse? O cara chega e fala, é um assalto, dá a chave do carro, dá o celular, dá a joia, dá a carteira. Algumas pessoas partem já para a reação, outras... Qual é a orientação da polícia no momento para a pessoa que está sofrendo esse tipo de assalto, esse crime? É uma situação complicada, por mais que a pessoa ela seja vítima, o objetivo, o fim do indivíduo ali é estar levando o bem, o patrimônio daquela pessoa, né? Nessas situações, se a pessoa não conseguiu, às vezes, se precaver com outras medidas, que a atenção é sempre interessante estar atento na rua. Hoje a gente percebe as pessoas muito focadas no celular, né? E isso facilita a ação desses indivíduos ali. Mas chegou ali na situação do veículo, não deu para ser evitado de outra maneira, não percebeu a movimentação ali. Como o objetivo é focar no veículo, a gente sempre preza pela vida, o resguardo da vida. Então, o interessante nessas horas é
Deixar levar tudo, deixar levar, para que chamar a polícia. isso, informar a polícia, passar o crucial que a gente pede também. Eu sei que é uma situação complicada, os estresses, os ânimos estão alterados, mas tentar visualizar alguma vestimenta, algum tipo de roupa que esse indivíduo esteja utilizando, a passar as informações corretas do seu próprio veículo, porque aqueles minutos ali logo após o cometimento do roubo é os momentos que os indivíduos estão procurando se evadir do local, então a gente consegue talvez interceptar eles. Se for um tempo muito longo, às vezes eles já podem estar em outra região, então focar bem também ali. Não reagir, o objetivo fim do indivíduo é levar o bem, então não é às vezes causar a lesão àquela pessoa ali, apesar deles empregarem grande violência e agressividade para subjugar aquela pessoa mesmo, com o objetivo de levar o veículo, mas conseguir depois dessa situação ali, repassar o melhor possível das características, veículo, placa, se eram 1, 2 indivíduos, o que a pessoa conseguir. Isso pra gente é muito importante no desdobramento da ocorrência. Legal, tenente. Mais uma pergunta aqui. A rotina de um policial, ela afeta muito a vida pessoal e familiar? E como que você vê essa questão, né? Existe algo que o público, né, que os nossos seguidores aí não costuma entender sobre o impacto do trabalho na vida do policial? Certo. Como a gente fala e é muito repetido dentro dos cursos, a farda ela acaba sendo uma segunda pele, então acaba sendo difícil diferenciar, e como a gente estava conversando nos bastidores, a vida do policial militar, pessoal e profissional, acaba se entrelaçando muito. É inevitável isso, porque a sociedade sempre vai ver ele como um policial. Então só por esse fator já acaba alterando um pouco a rotina do policial. E quando ele entra no curso de formação, ao pouco ele vai entendendo isso, ele vai conseguindo ter noção que, dependendo às vezes do contato que ele tinha com algumas pessoas na vida pregressa, não é mais saudável, alguns locais que frequentava não é mais interessante, até por conta da segurança própria dele. Certo. Porque, por exemplo, às vezes a gente atende diversas ocorrências, mais de 100 ocorrências ali, às vezes na semana, e às vezes aquela pessoa, ela não vai... eu não vou estar lembrando do rosto dela, mas ela vai acabar lembrando ali, e às vezes numa situação em que o policial já esteja mais descontraído, tranquilo ali, tá numa confraternização, numa pizzaria, ou às vezes até numa casa noturna ali, ou em outra situação, um passeio no parque, aquela pessoa pode trazer à tona aquela situação de que foi abordada ou foi até conduzida à delegacia e poder querer causar alguma situação com esse policial. Então isso já acaba alterando a rotina do policial, não acaba todos os locais sendo mais coniventes para ele frequentar por conta do risco que pode estar se expondo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora também de ordem pessoal. Claro. Quando você vai, por exemplo, a um restaurante, a uma pizzaria, para um jantar, um almoço, você tem essa visão tática do local onde você vai ficar para ver, ou você não tem essa preocupação? Como é que quando você não está, claro, a serviço, mas está lá, né, com alguém da família, ou com um amigo, amiga, namorada, né? Claro. Você sai para jantar, existe algumas questões que você observa na localidade que você está ali, ou você não tem essa preocupação? Então, como a gente acaba mantendo essa atenção até durante todo o serviço, aquelas coisas que vão se tornando inconscientes. Quando a gente tira a farda e vamos ali descansar para outra situação, a gente acaba sempre tendo essa visão um pouco mais espacial. Então, às vezes, quando eu vou, por exemplo, vou abastecer num posto de combustível, eu chego mais devagar, olho a movimentação dos frentistas e acabo olhando a movimentação do interior do posto. É inevitável isso. Vou ali num estabelecimento, a gente consegue perceber se tem alguma coisa estranha ou não, as pessoas estão assustadas.
Então a gente sempre acaba olhando ali, eu sempre procuro olhar esses locais um pouco antes de entrar. Farmácia também, é muito comum ter roubos de farmácia, então vou ali numa farmácia, olho se tem alguma situação, mas são coisas de segundos, né? E aí, um posicionamento, às vezes, pra gente ir num restaurante, eu sempre procuro ficar voltado pra porta ali, pra ver porta e caixa, que é o objetivo fim, pra ver se entra alguma pessoa com uma situação, uma atitude suspeita, que foge ao cotidiano. Então, sempre mantendo esse nível de alerta que a gente tem um pensador, um cientista, Jeff Cooper, ele falou algumas situações de cores de atenção para os militares dos Estados Unidos, né? Então a gente acaba, para ficar de forma didática, aplicando isso. É sempre o estágio branco é o mais tranquilo, a gente brinca que pro policial acaba sendo só quando ele vai dormir, mas quando eu vou pra rua ali, a gente sempre tá no amarelo ali, que é uma atenção consciente ali, observando os padrões da rua mesmo. Já aconteceu você sem a farda, a paisana que a gente fala, né? Isso. De se deparar com alguma ocorrência, alguma situação ali que você teve que entrar em ação mesmo a paisana ao longo da tua carreira ou não? Já teve uma situação que teve uma época teve alguns roubos de carro ali, aqui em Paranavaí mesmo, a mais recente. E nessa situação eu estava terminando de lavar a minha área ali tranquilo, e aí eu acabo indo para todo lugar, eu vou com a minha arma, eu acabo andando sempre armado. E aí fui guardar o veículo, já era uma tarde da noite ali, por volta de umas 9 horas, e aí eu notei a aproximação do indivíduo estranho ali, fora do cotidiano e do público do bairro ali, né? Certo. E no momento que ele tentou se aproximar mais ali, que eu vi que estaria, saí do meu veículo, verbalizei com ele, aí foi o momento que ele empreendeu fuga ali, né? Mas antes também, já lá em Curitiba, já deparei algumas situações, um roubo a comércio, só que nesse momento eu não conseguia fazer nada. Só passei por um 90, me identifiquei como policial militar, passei as características dos indivíduos ali, para que eles fossem acompanhados e possivelmente ali efetuar a prisão desses elementos, né? Mas as duas vezes que eu atuei, uma foi mais repassando informações e a outra foi ativamente mesmo. E o policial militar, quando ele está sem a farda, não está de serviço, existe alguma, não vou dizer uma norma, mas uma orientação? Ele é obrigado a se envolver na ocorrência ou não? Ou ele faz por instinto mesmo ali da profissão? Vamos supor, você está paisana, acontece uma ocorrência ali. Você é obrigado a se envolver nela, tentar resolver ali da melhor forma, ou você age como um cidadão sem estar dentro da corporação, ligando para a polícia, tendo essas atitudes que um cidadão fora da farda faria? Existe essa obrigação, não, mas uma orientação para quem já está na corporação fazer isso aí, assumir, no caso, uma ocorrência, mesmo estando sem a farda? Isso, essas orientações acabam até vindo da parte do Código Brasileiro e o Código Militar. O artigo 144 ali, ele traz que a parte da segurança pública é dever de todos e obrigações das polícias militares. Então, na instituição, não é assim, o policial tem que atuar sempre. O atuar é isso, como o senhor já falou, às vezes não pode agir ativamente naquela situação, ele está ligando, repassando as informações, já é uma situação que ele não vai estar deixando o teu dever de lado. Ele já está fazendo a tua parte. Os indivíduos foram para via tal, e ele vai passar essas informações até com uma qualidade melhor Claro, porque já conhece isso. Porque às vezes o policial tá com a família dele, tá com uma criança pequena, uma criança sim, não tem como agir, né? Não é viável, ele vai colocar a família dele em risco e ele mesmo em risco ali. Mas o que a gente vê também, até imbuído pelo sentimento de dever ali, quando o policial está na situação paisana e normalmente pode atuar, ele acaba atuando ali e acaba às vezes detendo ou segurando os marginais ali, se for possível, né? Mas sempre ele tem que fazer esse crivo antes ali do ambiente, né? Se é possível ele atuar, se não é. E o não deixar de atuar é isso, às vezes pegar o telefone e repassar uma informação com qualidade para que as equipes de serviço tenham mais facilidade também em operar naquela situação, né? Tenente Milani,
Tem mais uma pergunta aqui que a gente vai fazer. Quando você, eu digo você, no caso a polícia, né, enfrenta uma situação crítica, existe algum protocolo específico, né, que é seguido? E se você pode nos contar como funciona essa prática, né? Claro, claro. Aquilo que a Polícia Militar, ela dispõe de, como eu comentei no início da nossa conversa, várias unidades especializadas ali, né? Tanto das unidades de área, como ali a gente até abrange ali a nível de Paraná. O BPMOA, que é o Batalhão de Operações Aéreas, temos ali também o Batalhão de Polícia de Choque, que é voltado mais para situações de grandes eventos e distúrbios civis. A gente tem ali o Esquadrão Antibombas, o Esquadrão de Negociação, agora o Batalhão de Polícia de Fronteira, o BPEC, o BPRONE, que é o Patrulhamento Tático, o BOP, né? Dentro do BOP tem o Antibombas, Negociação e as operações especiais, né? Que é os comandos de operações especiais. E tudo isso são ferramentas dentro da instituição Polícia Militar. Certo. E essas ferramentas, dependendo da situação, ela vai ser empregada. Então, dentro da polícia, a gente tem vários protocolos, né, que a gente chama Procedimento Operacional Padrão, as POPs, desde o atendimento de ocorrência mais básico ali, de uma perturbação de sossego, até situações ali em crises mesmo. Um causador do evento crítico com uma pessoa feita de refém, uma situação com bomba, ou suspeita de bomba, uma situação de tumulto, de distúrbios civis ali, que daí vai ser empregado o batalhão de choque. Então a gente tem esses protocolos, por exemplo, uma situação, um suposto artefato explosivo, por mais que esses grupos especializados estejam na capital, tem todo um protocolo, observou aquele objeto ali, ele foge do contexto, do ambiente ali, você vai perguntar para a pessoa que frequenta aquele ambiente, não, nunca vi aquela bolsa ali, aquela situação. Todos esses passo a passo são passos do protocolo, informar o esquadrão antibombas, que daí vai dar mais orientações, até se necessário eles deslocam até a situação e fazem ali a verificação daquele objeto, se é mesmo, se pode ser um artefato explosivo ou não. Na situação com reféns também ali, ou até uma pessoa em surto que esteja com arma branca ou arma de fogo, né, que é onde a polícia vai atuar, né? Caso ele, um exemplo, a pessoa está tentando às vezes se jogar de uma ponte, mas não tem nenhuma arma branca, nenhuma arma de fogo, quem vai atuar vai ser daí os bombeiros, certo, que ficou convencionado e padronizado dessa forma. E aí as outras situações com risco à vida de arma de fogo ou arma branca, dependendo da situação da crise, o cara tá numa situação barricada na porteira de uma casa, a gente isola todo o local e aciona o batalhão de operações especiais, né? O pessoal do COI ali, que daí eles vão tomar a frente dessa situação, que é uma crise instaurada, né? Certo. E hoje também a gente tem a situação de crimes violentos contra o patrimônio e novo cangaço, que é o domínio de cidades ali, é o novo cangaço e o domínio de cidades. Então, a Polícia Militar vem cada vez mais se especializando, né? E treinamentos constantes. Tá? O último mais recente foi na cidade de Maringá, onde várias forças e vários batalhões atuam nessas situações onde a ordem é turbada, né? Para restabelecer a ordem e resguardar a vida, né? Legal. Bom, muito bacana você falar disso aí, que são coisas que a gente nem imaginava, né? Bacana. Essa situação do novo cangaço aí, Lampião, né? Faz uma alusão aí de domínio de cidade, né? Então, é legal. Agora, me fala uma coisa, Tenente Milânio. Claro. Quais são os principais desafios? Agora, a gente vai falar sobre um tema mais abrangente dentro da segurança pública e mais uma opinião sua, né? Os principais desafios da segurança pública hoje no Brasil, né? Dentro daquilo que você olha hoje no geral, assim, saindo um pouco da nossa região, como é que você enxerga hoje a segurança pública a nível de país? Certo. A nível de país, os estados vêm cada vez mais se especializando, se profissionalizando, mas o que eu vislumbro, e é uma opinião de vários colegas também, a importância da integração entre forças de segurança e as forças de segurança de outros estados.
Porque o crime organizado, como o nome já diz, né, até o crime organizado, o ORCRIM, né, a organização criminosa, ela se espalhou pelo Brasil inteiro e tem afiliados, né, mesmo que naquela situação não tenha uma ORCRIM específica, tem a organização criminosa daquela localidade que acaba por associação ali, como se fosse uma empresa mesmo, sendo uma filial, um ramo. Então, hoje no Brasil, há vários pontos que essas organizações estão muito interligadas e o repasse entre informações para ela para estar cometendo delitos é grande. Às vezes um indivíduo ali da Bahia, do Amazonas ou até mesmo Mato Grosso ali pode estar orquestrando e planejando uma situação criminosa aqui no Paraná e vice-versa. Então, hoje um desafio que vem sendo superado é essa integração tanto de sistema como de informação entre as forças de segurança. Legal. Para conseguir esse repasse maior de informação. Às vezes abordar um indivíduo ali de outro estado, ali de São Paulo, Rio de Janeiro, conseguir ter um acesso mais fácil à ficha dele, né? As condutas criminosas passadas que ele já teve. A gente chama de capivara isso aí, né? Isso aí, a capivara. Achar a capivara do cara. Uhum. Então esse hoje é um dos maiores desafios. Cada vez mais está sendo quebrado essas barreiras da integração entre as forças de segurança para inibir e tentar diminuir essa atuação das organizações criminosas, que elas estão bem articuladas entre si. Hoje o cara estuda para praticar o crime, né? Tem pessoas que vivem estudando ali para praticar o crime, né? Hoje a gente observa algumas condutas que saem até fora da esfera da força policial, que são aqueles golpes pelo telefone, né? Muita gente caindo no golpe, né? E às vezes a pessoa inocentemente, em busca de algum benefício, acaba perdendo quantias e quantias de dinheiro. Isso não tem como a polícia atuar, né? Vai passar mais na situação da polícia daí já de investigação, né? A polícia civil, mas é bem complexo. É complexo. É complexo, né? Chegar até a origem dessas contas, desses estelionatários. Então é uma coisa complexa que a polícia está sempre se inovando e reinventando, mas a tecnologia também ali e a criatividade desses golpistas em praticar o mal com outra pessoa, tá? Também eles estão a todo momento. Às vezes a polícia consegue inibir e passar maiores informações para a população. Antigamente o bilhete premiado, né? Hoje é o golpe do Pix, mas mesmo assim eles estão se reinventando cada vez mais nessa situação de aplicar golpes, né? Pois então, usando a tecnologia para o mal e não para o bem, né? Que é o que ela deveria ser usada. Agora me fala uma coisa, Tenente Milani, como é que você enxerga hoje a relação entre a Polícia Militar e a comunidade e o que a comunidade poderia fazer para ajudar assim, a melhorar, não melhorar, facilitar mais o trabalho da polícia? Como é que você enxerga hoje a relação entre polícia militar e comunidade? Certo. No geral, mesmo assim, a nível Paraná, a relação com a polícia militar da população, do cidadão, é muito boa. O pessoal recebe muito bem os policiais, mas como que eu posso dizer? Às vezes aquela pessoa que estava cometendo um delito, uma situação, ela às vezes não vai gostar porque está sendo repreendida de ser policial naquela situação. Mas as pessoas de bem, a população de bem, sempre tem uma boa receptividade com a Polícia Militar do Paraná e aqui com os policiais do 8º Batalhão. O pessoal vem da capital ali depois dos 3 anos. O pessoal aqui é muito atencioso com a gente mesmo, isso é fenomenal, sensacional. Já falando um pouco ali que às vezes a gente escuta muito na rua, mas eu sou uma pessoa de bem, estamos realizando por algum motivo uma abordagem ali, seja porque o veículo estava suspeito ou uma pessoa com as características semelhantes. Certo. E a gente aborda, constata, a pessoa é uma pessoa do bem, uma pessoa idônea, tranquilo. A população às vezes fica, nossa, mas por que tá me abordando? É porque no geral o policial ele não conhece e ele vai fazer essa abordagem. Não é por mal. Não é por mal, isso é para primeiro bem. Conhecer se é uma pessoa, se é aquela pessoa mesmo que está sendo procurada no momento, para ver se não há nada que ofereça risco a esse policial, uma arma de fogo, uma arma branca. Certo.
E aí depois disso, o policial vai voltar a dialogar normal, vai abaixar seus olhos. Porque nesse momento da abordagem, é muito complicado para o policial, porque não sabe o que ele vai estar encontrando, vai estar descendo do veículo, vai estar saindo do bar, da residência, do estabelecimento. Então o que a gente pede nessa parte, assim, é que a população, naquele momento, acate as ordens do policial ali, que vai ser virar de costas, levantar a mão, colocar a mão na cabeça para ser submetido a uma situação de busca pessoal. E depois o policial vai explicar ali, ó, a abordagem foi por conta disso, tal situação ali. Então é um protocolo, um padrão da Polícia Militar do Paraná. Não é que a gente quer tratar mal ou ser ríspido com a pessoa para colocá-la nessa situação de abordagem, entendeu? Mas no geral, a população de Paranavaí é muito receptiva para a polícia. Que legal. Tenente, a gente sabe que você vai ter com certeza uma carreira brilhante dentro da Polícia Militar, né, pela pessoa que você é. Mas até agora, até esse momento de hoje, existe algum momento marcante que você já guarda na memória? Um momento marcante que envolveu a tua profissão como policial militar que você pode compartilhar com a gente? Já existiu esse momento? Já existiu ali, vamos ler, acho que 3 momentos. Primeiro momento, quando a gente foi aprovado no concurso, assim, foi conquista de um sonho ali. Ao final, a nossa formatura, ao final dos 3 anos, tem a formatura de outorga da graduação e tem a formatura militar, que é um desfile militar com um baile de gala. Então, assim, esse momento para mim foi muito marcante, ver as pessoas que me ajudaram nessa caminhada. E na época de estágio mesmo, ali no estágio no primeiro ano, no segundo e no terceiro, a gente começa já a estagiar na rua mesmo para ver a realidade e ver como a gente vai coordenar o efetivo no terreno, as ocorrências. E aí uma coisa básica ali, básica no sentido assim, não foi um crime, uma situação muito grave. Uma senhora no Lago da Ordem, no estabelecimento de esquina ali, com o celular em cima do balcão, trabalhando normal, o indivíduo foi lá e realizou o furto do celular dela, e ela percebeu no momento que parou de tocar música, que estava pareado com o Bluetooth dela. E a gente conseguiu lograr o êxito de identificar esse indivíduo, recuperar o aparelho dela, assim, e aí ver nos olhos dela, falou, nossa, obrigado, eu tinha pagado a primeira parcela desse celular. Bacana. E ver, assim, essa emoção dela de ter o bem dela restituído ali, foi muito bacana dela, até do jeito simples. Quando vocês precisarem, passa aqui que eu vou deixar um lanche preparado para vocês. Então isso foi muito bacana, assim, de ver, pô, a gente consegue fazer a diferença, né? Consegue. E aí uma quarta situação, na Operação Verão ali, um pai, o bebê acho que se engasgou com a água e com leite ali, e veio da orla da praia até a sede do destacamento de polícia rodoviária ali, jogou com o bebê quase pelo nervosismo nas nossas mãos ali, e a gente fazia a manobra ali para desobstruir as vias dele, e aí chegou, do lado era o corpo de bombeiro, já chegou também os bombeiros para prestar esse apoio, e ver aquela criança depois bem roxinha e voltando a ficar curadinha. Salvou uma vida. Foi muito bacana. Legal. Foi o trabalho da equipe lá. Então são esses momentos ali, a gente enfrenta muitas situações, mas esse momento ali de ver uma pessoa numa situação de risco, ou a pessoa ter o seu bem restituído, é marcante para todo policial, né? E aí cada policial vai ter aquela sua ocorrência que, nossa, essa mexeu mais comigo. Isso é normal, todo policial tem essa caixinha de ocorrência ali. Tá certo, Tenente, parabéns. Tenente, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui no nosso episódio de hoje do Fixcast, eu queria te perguntar, e até você deixar essa mensagem aí, qual conselho, através de uma mensagem, que você daria para esses jovens que, como você lá atrás, né, quis entrar dentro de numa corporação da Polícia Militar, né? Não só no estado do Paraná, que o nosso podcast é visto em outros estados também, né? Mas qual é o conselho que você daria para esses jovens que estão pensando em seguir a carreira dentro da Polícia Militar? Nossa, bacana. Primeiro conselho ali é, se você realmente tomou essa decisão de ir para as carreiras militares ou até policiais ali no geral, Polícia Federal ou
Forças Armadas, é uma carreira que vai te proporcionar conhecer vários lugares, várias situações diferentes, vai poder retribuir um pouco do que é investido na tua formação ali. Então tem que ser uma pessoa vocacionada ali, tem que entender que vai acabar alterando um pouco a dinâmica da vida dela ali. E como toda profissão tem as suas dificuldades, mas as recompensas assim são fenomenais, são sensacionais. Então o conselho é, coloque isso como um objetivo ali, não, é o que eu quero mesmo. Aí veja o que o edital do teu concurso pede ali, se é nível superior, se é nível médio, o tipo de prova, e estude, sente na cadeira ali, estude e se prepare para aquele concurso. Não precisa ter dó de estudar não, né? Não precisa ter dó. Tem que ir para cima mesmo. E daí depois que estudou e tudo, você vai descobrir que, como tudo na vida, você nunca vai parar de estudar, aprender, e aí dentro da área de atuação ali, você vai se identificar mais com uma área, seja operacional, administrativa, e vai se especializar naquilo lá. Então, estude e tenha um pouco do senso de abnegação. Você vai acabar doando muito do teu tempo para as outras pessoas, entendeu? Tanto para as pessoas que estão ao teu lado trabalhando, como para a população, né? Que é o nosso objetivo fim ali. Então, vocação, seja ela por tradição, ou situação financeira, ou até mesmo o princípio da vocação, né? Que são esses 3 fatores. E lembre sempre que vai se exigir sempre um pouquinho mais, seja dessa abnegação. E o estudo, que daí não ocupa espaço e faz bem para todo mundo ali. Isso aí. Tenente Milani, foi um prazer conversar contigo aqui nesse episódio do Fixcast, para a gente falar um pouco, né, um pouquinho da questão da segurança pública, do importante papel da Polícia Militar no estado do Paraná, relacionada à segurança pública, falar um pouco mais sobre a tua história, né, os desafios que você enfrentou. Muito esclarecedor, né, a gente tratar desse assunto, e você com certeza desenvolveu muito bem o tema, e nós agradecemos aí, em nome de toda a equipe do Fixcast, a tua presença, né, e por doar um pouco do seu tempo aqui pra gente, para falar um pouco de segurança pública. Não, olha, boa noite, assim, eu agradeço, foi uma noite gostosa, podcast, a condução excelente, agradecer a oportunidade da Fix, tá, possibilitando, e do Odias também pelo convite, para que falar de segurança pública é algo que influencia na vida de todo mundo. Sempre quando a gente puder passar um pouquinho mais de conhecimento e mostrar um pouco mais da nossa polícia, o que ela faz, como que ela atua, para mim vai ser sempre um prazer, e agradeço novamente o convite de estar presente aqui hoje. Obrigado mesmo. Falamos com o Tenente Milani, da Polícia Militar do Estado do Paraná, neste episódio do Fixcast, o seu podcast semanal. Na próxima semana voltamos com mais um convidado, mais um assunto e histórias interessantes para você. Até lá.